वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरेण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनदपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वां निसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं
Jasmina paramhangshamekam mamalam param jnanam param giyate yatra jnana viraga bhakti sahitam nishkarmam aviskritam tachinano prapatano vicharano paro bhaktya vimuchet naraha Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmina Paramangshamekam Avalam Jnanam Parangiyate Yatro Jnana Viraga Bhakti Sahitam Niskarmam Aviskritam Tachanano Papatano Vicharano Paru Bhaktva Vimuchet Naraha Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que aqueles que dizem que nós somos Vaishnavas puros, eles são não Vaishnavas de carteirinha. Aqueles que reivindicam algum crédito por qualquer coisa que eles estejam fazendo, eles não são Vaishnavas de maneira alguma, de maneira alguma. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que aqueles que dizem, olha, nós somos grandes Vaishnavas, ótimos Vaishnavas, nós fizemos muito seva. Prabhupada diz, eles são não Vaishnavas de carteirinha, isso é uma confirmação que eles não são Vaishnavas. Aqueles Vaishnavas puros, eles nunca reivindicam nenhum crédito por nada que eles façam. Qualquer Vaishnava Seva, Guru Seva, qualquer especialidade que eles tenham, eles nunca reivindicam crédito por nada. Agora o ponto é, neste mundo material, o desfrute material, facilidades materiais tangíveis, tudo isso está disponível. E se você tiver o seu humor, você pode obter essas coisas. Mas esteja certo que esse tipo de chance de encontrar Guru Vaishnavas puros é muito rara. A chance de fazer Haribhajana, essa chance é muito rara. Esta vida humana é instável, a qualquer momento você pode ter que abandoná-la. Então, nós queremos desfrutar da liberdade neste mundo material, mas nós não sabemos que nós também podemos desfrutar da liberdade no mundo transcendental. Por quê? Essa liberdade que nós estamos desfrutando no mundo material não é liberdade verdadeira. Isso não é liberdade verdadeira. Em nome de liberdade, nós estamos nos colocando na prisão de Maya Devi. Isso não é verdadeira liberdade. Isso não é liberdade verdadeira. Nós achamos que estamos desfrutando da liberdade, podemos fazer o que quisermos, mas isso não é verdadeira liberdade. No fim das contas, nós vamos nos colocar na prisão de Maya Devi, nada além disso. De acordo com a definição dos filósofos materialistas, eu já falei sobre esse ponto naquele livro sobre a Gomata, sobre a... como se diz? O livro sobre as vacas, né? Então, liberdade significa limitar o seu próprio direito para que o interesse mútuo possa ser protegido e se possa alcançar o objetivo final. O objetivo final significa o objetivo do país ou do continente. Então, liberdade significa, de acordo com os filósofos materiais, é uma definição muito boa. Esses filósofos dizem, liberdade significa a limitação dos seus direitos. Liberdade não significa que eu posso fazer o que eu quiser porque eu sou livre, não. Liberdade significa a limitação dos seus direitos para proteger a liberdade dos outros e, por fim, o objetivo da nação, o objetivo coletivo possa ser atingido. Essa é a definição de liberdade. Mas nós, como nós podemos alcançar a liberdade? Sim, nós podemos desfrutar da liberdade, mas primeiro de tudo, nós precisamos nos render aos pés de lótus de Guru Vaishnava. Nós podemos alcançar essa liberdade transcendental, mas primeiro a gente tem que se render aos pés de lótus de Guru Vaishnava.
Eles vão tirar toda a sua liberdade no início. No início, eles vão tirar toda a sua liberdade, todas as suas concepções, os seus entendimentos, tudo. Eles vão chutar. Primeiro de tudo, eles vão te tirar tudo isso para destruir as suas concepções equivocadas que você tem carregado consigo há tanto tempo. E depois disso, nós queremos ser controlados por Guru Vaishnava. Sim, no fim das contas, nós queremos ser controlados por Guru Vaishnava. E se nós formos totalmente controlados por Guru Vaishnava, esteja certo que nós podemos obter essa liberdade transcendental para Martik, a maior riqueza dessa liberdade. Você pode se lembrar esse Kirtan de Bhaktivinoda Thakur? Ar keno maya jale parite cha jiva mino nahi jano baddho hoye rabe tumi chirodin oti tuccho bhogo ase বন্দী হয়ে মায়া পাশে রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড যথা পরাধীন এখনো চেতন পে কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু জলে অনায়াসে থাকো তুমি হয়ে কৃষ্ণ প্রেমাধীন. You understand? Very nice Kirtan. Você entende? Esse Kirtan é maravilhoso. Você ficaria muito surpreso, maravilhado. Bhaktivinoda Thakur escreveu: ó Jivatma, ó alma espiritual, você está nadando no oceano de Maya como um peixe. Ó Jivatma, você está nadando no oceano de Maya como um peixe. E você vai ser capturado pela rede, pela armadilha de Maya. Ô Diva, por que você está correndo este risco? Para desfrutar de algo tão barato, aquela isca? Para desfrutar de um desfrute material tão barato, você vai se arriscar, se colocar na prisão de Mayadevi, nessa rede de Mayadevi. Você acha que está desfrutando de liberdade, mas tente pensar repetidamente, isto não é liberdade. Você está sendo controlado por Maya. Você não tem liberdade. Nem mesmo seu corpo, nem mesmo a sua mente não te obedecem. Como você pode dizer que está desfrutando de liberdade? Você não está desfrutando de liberdade. Você é como uma danda. Danda significa um bastão, uma vara de madeira. Então, se você colocar um bastão de madeira no chão, ele vai ficar ali no chão. Se você colocar esse bastão apoiado na parede, esse bastão também não vai se mexer, vai ficar naquela posição. É por isso que Bhaktivinoda Thakur diz que Tucha Bogarase, por um desfrute muito barato, insignificante, você quer desfrutar, e é por isso que você está vendendo, você vai vender a sua genuína liberdade da sua alma. Você vai vender a genuína liberdade da sua alma e vai viver como se fosse essa vara, esse bastão que não consegue se mover. Então você está sob o controle de Maya. Bhaktivinoda Thakur diz, agora, até hoje, existe a chance. Guru Vaishnava estão aí, eles podem te proteger. A Prakrita Dhamma, Harinam, Mahamantra, a tudo, Mahaprashadam. Tente se proteger. Até hoje, ainda hoje, você pode recuperar a sua consciência que foi perdida. E você pode nadar no oceano
de prema, do amor puro por Deus. Se você puder ficar sob o controle de Krishna, o controle amoroso de Krishna, então se você ama Krishna de coração, se você ama Guru Vaishnava de coração, então certamente você vai nadar no oceano de prema. Ekhono chetan pe Krishna kipa sindhu vale, sindhu jale. You try to arrange the full kipa of Krishna, Guru Vaishnava. Então tente receber toda a misericórdia de Krishna, ou seja, Guru Vaishnava, e tente desfrutar do bem-aventurado sentimento desta condição de nadar no oceano de prema. Você pode fazer isso, mas você não está fazendo. Srila Prabhupada diz, você pode obter desfrute material em qualquer forma de vida. Isso não é uma grande coisa. Qualquer desfrute material você pode obter neste mundo material. Você pode obter. Isso não é algo tão importante. Se você nascer como um tigre, você vai desfrutar de chupar o sangue fresco, a carne fresca. Se você nascer como um porco ou um javali ou um porco, então você vai desfrutar de comer maravilhosas fezes e urina. Preste atenção. Se você nascer como um pássaro, você poderá voar pelo céu e se sentar em qualquer galho de qualquer árvore e terá essa liberdade, você terá essa liberdade de comer frutas, etc. Mas apenas Hari Bhajana, tão e somente nesta vida humana você pode fazer Hari Bhajana, então você pode desfrutar da verdadeira liberdade da sua alma. Preste atenção. Às vezes, você pode nascer nos planetas celestiais como um semideus. Se você aumentar, a sua Sattva-guna, quando a sua Sattva-guna aumenta, você pode se elevar. No Harikatha sobre o Bhagavad Gita, em Hindi, eu estava falando sobre isso, que todo este mundo material, ele é comparado a uma árvore, uma figueira sagrada. E esta árvore, nós sabemos que neste mundo material, uma árvore, a raiz fica embaixo, mas esta árvore que os Vedas estão descrevendo é o oposto, Urdamul. Urdamul significa a raiz fica para cima. Ou seja, este mundo material pode ser comparado com uma figueira sagrada e a raiz deste mundo material, ou seja, desta árvore do mundo material, a raiz é Vishnu, que está no plano superior. Preste atenção no que eu estou dizendo. Desta maneira, em qualquer forma de vida, nós podemos cumprir o nosso dever como pai, mãe, amigo, qualquer que seja. Nós podemos cumprir esses deveres e qualquer vida nós podemos obter desfrute. E obter desfrute e para cortar os seus sânskaras negativos, então, para cortar para desfrutar e para cortar os seus sânskaras negativos do passado, você terá que nascer de novo, não há outra maneira. Até mesmo nós podemos, se nós pudermos nascer como um semideus, isso não é bom. Mesmo se a gente nascer como um animal neste mundo material, isso não é bom. Mesmo se a gente nascer como um rei neste mundo material, isso também não é bom. É mais arriscado ainda. Nós sabemos que como um semideus, nós podemos obter o máximo de facilidades. Ainda assim, até mesmo aqueles semideuses, eles também oram ao Senhor Supremo para
poder nascer na Índia, para poder nascer na Índia como um ser humano. Até os semideuses, eles oram ao Senhor Supremo: ó Bhagavan, se o nosso Sukriti for bom, por favor, faça que nós nasçamos na Índia como seres humanos. Nós queremos nascer como seres humanos na Índia. Isso é muito bom, é o melhor. Porque, como um ser humano, existe a chance, a oportunidade de fazer Hari Bhajana. Mas nós queremos nos projetar como os donos de um prédio, o dono do comércio, o dono da moto, esse karta, esse senso de ser o autor das ações. A gente tem muitos deveres, a gente não tem tempo para fazer Hari Bhajana, essa é a nossa condição. E nós estamos coletando diferentes resultados do Dharma, ou seja, ao adorar Ganapati Maharaj, Shankar Devi Maya, nós estamos obtendo vários resultados materiais ao adorar Ganapati Maharaj, Shivaji Maharaj, Devi Maya, Sarasvati material. Nós estamos adorando esses semideuses. Esse é o nosso caráter, essa é a nossa natureza. Este mundo material está ocupado com interesses pessoais. Eles têm a mente tão baixa que eles estão sempre ocupados com o interesse pessoal. Interesses egoístas, estão sempre ocupados com o cálculo de lucros e prejuízos. Prabhupada diz, eles estão sempre ocupados com esse cálculo de lucros e prejuízos. Eles pensam, olha, eu posso fazer isso, mas qual resultado eu vou obter? Qual vai ser o retorno pelo meu esforço? Então, Prabhupada diz, esse tipo de tendência para fazer comércio, essa tendência de comerciante é muito ruim. Essa tendência para fazer comércio é muito ruim. Jagat Bandhu, que era um discípulo de Prabhupada, e o outro se chama Sakhicharan Baba. Prabhupada quis transformar a mentalidade de comerciante deles. Prabhupada ele quis transformar a mentalidade de comerciante deles, mas por fim Prabhupada falou, a mentalidade de comerciante deles é tão forte que Prabhupada foi compelido a dar um título para eles, como o maior dos comerciantes. Shrestha Seti Acharya. Seti. Seti Arja. Arja significa o maior dos setis, o maior dos proprietários. Prabhupada disse, olha, eu quis mudar a mentalidade deles, mas na verdade é impossível. Este mundo material, agora, no presente, nós estamos administrando sociedades, matamandirs, templos, como se fôssemos comerciantes. Nós estamos esquecendo o nosso interesse espiritual, estamos ocupados com isso. Aqueles que são dos sampradayas karmis, que são materialistas, talvez vestidos como acharyas, sannyasis, eu não quero falar em detalhes, mas aqueles karmis, qual é o princípio deles? É o cálculo de lucro e prejuízo. Grana, 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 mais doce que a cana. Aqueles karmis, eles fazem qualquer coisa, mas eles sempre querem receber algo em retorno. Do contrário, eles não vão agir. No mundo material, você pode encontrar em diferentes países, não apenas no nosso país, no seu país também, em nome de serviço desinteressado. No seu país também tem isso, no nosso país, em toda parte há isso. Em nome de serviço filantrópico ou serviço desinteressado, né? Serviço abnegado, alguém vai colocar esse banner, essa bandeira. Olha, nós temos uma instituição de caridade. Mas se você buscar bem no fundo do coração deles, qual é o plano sujo deles, você vai descobrir que eles querem projetar um banner, uma bandeira, de que eles não têm nenhum interesse pessoal.
Eles querem projetar isso. Olha, não há nenhum interesse pessoal no que eu estou fazendo. Mas eles estão envolvidos em muitos interesses pessoais. Eles têm essa bandeira, né? Mas, na verdade, esse serviço desinteressado realmente é muito raro. É muito raro. Alguém que vai gastar tudo, ou até mesmo um centavo, para Vani Seva, para servir Guru Vaishnava, para servir Gomata, é muito raro hoje em dia. Ou seja, para servir sem esperar nada em troca. É praticamente impossível de encontrar isso. Prabhupada diz que Prahlada Maharaj, aquele maior dos devotos, também era muito contrário a esse princípio de comércio. Prabhupada dizia isso, né? Que Bhaktaraj, Prahlada Maharaj, era totalmente contra esse princípio de fazer comércio com Deus, né? É por isso que quando Nishinradeva quis dar uma bênção para ele, Prahlada Maharaj falou, qual é a necessidade, Prabhu? Eu sou o seu servo livre, espontâneo, e você é o meu querido Senhor. Querido Prabhu, não há nenhum interesse pessoal entre nós servindo como um impedimento, não. Eu não vou permitir. Prabhu, o meu amor por você é livre e o seu amor por mim é livre também. Não há interesse pessoal contaminando o nosso relacionamento, Prabhu. Por que você está dizendo isso? E Nishinradeva falou, não, peça algo. Então, eu disse, né, que Prahlada Maharaj quis pedir. Kamanam hiti sangroho bhavatastu binevaram. You bless me so that Ele falou, me abençoe para que não haja nenhum traço de desejo, que nenhum traço de desejo apareça dentro do meu coração. Essa é a bênção que eu vou te pedir. E Prahlada Maharaj também falou para Nishinradeva. Jastu ashisho ashaste nasa vritto savaivanika. Jastu ashisho ashaste. Who is going to get some benediction from Prabhu? Ele falou, aquele que está recebendo uma bênção do Prabhu, ou seja, ele fez um seva, mas em retorno ele quer receber algo. Prahlada Maharaj diz, ele certamente não é um servo, ele não é um servo, ele é um comerciante. Prabhu, se algum servo vai te servir, mas em retorno ele quer receber uma bênção ou um benefício material, certamente ele não é seu servo. Certamente ele não é o seu servo. Certamente, Prahlada está dizendo, certamente, Prabhu, ele é um comerciante. Então, por que você está insistindo para que eu receba algo? E agora a gente já explicou por que ele foi obrigado a receber aquele reino, né? Prahlada Maharaj não queria receber nada. Ele não queria sentar na cadeira do pai dele. Ele nunca quis se tornar um rei. Porque aqueles que pedem algo em retorno, na verdade, ó Prabhu, você é o meu Senhor, e eu sou o seu servo, verdadeiro servo, servo incondicional. Prabhupada com frequência falava da rendição incondicional. Rendição incondicional. Prabhupada costumava dizer, no campo da devoção pura, esse tipo de princípio de comércio não é permitido. Até mesmo hoje em dia, eles querem vender prashadam. Eles estão vendendo prashadam, né? Enquanto não existe esse tipo de coisa. Nos princípios de Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, rendição incondicional é o ponto mais vital, Bhaktiniti, dessa política de Bhakti, né?
Então, Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana e Prabhupada nos mostrou que este Kirtana de Sharanagati, de rendição, Prabhupada mostrou esse Kirtana de Sharanagati e Prabhupada quis provar que este deve ser o caráter de um devoto puro. Qual é o Kirtana? Eu acho que vocês sabem ou não sabem, porque vocês não estão cantando Kirtana de maneira apropriada. Sarvasya tomar charone shopiya porichi tomaru ghare tumi to takuro tomaru kukuro baliya jano more. Very nice Kirtan. É um Kirtana maravilhoso, maravilhoso. Este Kirtana pode provar que 100% de submissão existe em um devoto genuíno. Preste atenção. Ele diz, eu sou o cachorro do meu mestre. O mestre pode me deixar no portão e se qualquer pessoa que for contrária ao meu Senhor vier, eu posso latir e expulsar ele dali, afastá-lo. Está escrito no Kirtana. Eu posso viver a minha vida comendo utista, os restos. Eu posso viver a minha vida como um cachorro, comendo utista, os restos dos alimentos que o meu Prabhu me entregar. E sempre que eu for descansar, que eu estiver ali como um porteiro, um guardião, eu vou agir, cumprir esse dever como um guardião da casa dele. Então, a todo momento, eu vou ficar pensando nos pés de lótus do meu Prabhu, Guru, Vaishnava, e sempre que, assim que meu Senhor me chamar, ei, venha, 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 então eu vou dançando e balançando as minhas pernas, balançando o meu rabo, e com pleno entusiasmo eu vou correr para aceitar a ordem que Ele for me dar. Eu nunca vou pensar na minha conta bancária pessoal. Eu prometo para você, eu estou sentado na Vyasasana. Eu prometo para você, eu nunca vou pensar na minha conta bancária pessoal, nada disso. Deixa eu ver se eu vou morrer sem prashadam, ou deixa eu ver se eu vou imprimir meus livros ou não. Vamos ver, eu desafio você. Porque eu sei que o meu Prabhu, o meu Senhor, o meu Mestre, o meu Prabhu nunca irá me ignorar, desde que a minha sinceridade esteja lá, a minha submissão seja perfeita. Desta maneira, Prabhupada diz que nós devemos observar, com muita atenção a submissão de Prahlada Maharaj, que tem 100% de confiança de que ninguém pode fazer nenhum dano a mim, porque meu Prabhu está lá. Não fique ocupado com desfrutos materiais, não se ocupe em coletar muito dinheiro e posição, essas coisas. Guru, Vaishnava, eles podem te enganar. Se você for um enganador, então Guru Vaishnava podem te enganar. Quanto dinheiro você precisa? Quanta posição você precisa? No Radhashtam eu posso falar sobre isso. Quanto posição? Quanto rank? Quanta honra você precisa? Vem até mim. Prahlada Maharaj disse, Ô Prabhu, Krishna swanugraho opyebhyo nanu miyate sattamai sa chavir bhavati siman adhikritaivo sevakam. Oh Gurudev, you are a great devotee. Oh Gurudev, você é um grande devoto. Como é que você chegou a esta conclusão? Você está concluindo que eu sou um grande devoto, que eu estou recebendo toda a misericórdia? Mas, Gurudev, eu aprendi de você todo o Siddhanta. Eu acho que você quer me fazer de bobo. Eu não estava incomodado. Eu não estava incomodado quando o meu pai
quis me colocar em perigos tantas vezes, não é? Diferentes tipos de atrocidades, de ataques que eu tive que passar. E você quis provar que eu estou vivendo a minha vida muito pacificamente, sem ansiedade, mas acredite, eu estava ansioso. Você quer provar que eu estava muito calmo e eu era um grande devoto. Você diz que eu sofri vários ataques vindos do meu próprio pai e ainda assim ele não pôde fazer nada. Então você diz que eu não estava sentindo nenhum incômodo por aqueles tantos problemas que vieram na minha vida, mas você não pode dizer que por conta disso eu sou um grande devoto, porque esses grandes e grandes devotos como você, aqueles grandes devotos sadhus como você, eles sempre, usualmente, eles comentam que na base do seva, ou seja, quanto serviço devocional alguém prestou, nós podemos avaliar. Com base no seva, quanto seva eu fiz, quanto seva você fez. Com base neste fator de seva, esta avaliação, este cálculo é feito pelos sadhus. Então, Gurudeva, eu não fiz nenhum seva, você sabe muito bem. Apenas eu estava cheio de ansiedade pensando nos pés de lótus de Bhagavan. Isso eu fiz, apenas isso. Mas ontem eu já provei que Smaranam, a prática de lembrança e de meditação, também é uma prática devocional, de bhakti. Então, isto é apenas para provar que Prahlada Maharaj é Nishkinchana, ele é Nirmatsarya, ele não tem inveja, não tem apego material, ele é um grande devoto. Porque a condição, eu já disse no início, no primeiro shloka que eu citei hoje, você pode tentar encontrar aqueles pontos na vida de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj é um Mahabhagavata, Prahlada Maharaj é um Paramahansa, Prahlada Maharaj é um grande Gyani, Prahlada Maharaj não tem inveja de ninguém. Suponha que você esteja avançando no seu bhajana e na sua pregação. Eu poderei dar uma grande aclamação a você. Eu nunca vou sentir inveja. Você pode tentar e pode ver. Quando você está pregando muito bem, mas se houver alguma falta de boa conduta, então Prabhupada pode te atacar. Tenha cuidado com isso. Primeiro de tudo deve haver acharana, boa conduta. Falar muito bem, falar com doçura, isso não é tão importante. O ponto é, quando eu puder falar e ao mesmo tempo, quando eu tenho a acharana, a conduta, ou seja, aquilo que eu falo, eu estou fazendo e eu estou sentindo, então está tudo bem. Assim como Prahlada Maharaj, ele não é falso, não é kapat. E na glorificação do Srimad Bhagavatam está escrito: Srimad Bhagavatam Purana Tilakam Yad Vaishnavanam Dhanam Yasmina Paramangshamikam Amalam Jnanam Param Giyate Yatro Jnana Viraga Bhakti Sahitam Nishkarmam Aviskritam Tachinnano Prapatano Vicharano Paru Bhakta Vimuchat Naraha. Follow, what is it? Preste atenção no que eu estou dizendo. Então, nós estamos muito satisfeitos que Prahlada Maharaj ele é um grande sadhu. Ele não tem nenhum enviesamento, sectarismo, inveja, nada. Ele quis até mesmo evitar a honra que Gurudeva, Naradji Maharaj, quis confirmar, quis dar para ele. Ele quis evitar essas glorificações. Um devoto desta natureza, que está totalmente livre de interesses pessoais, é realmente muito raro neste mundo. É por isso que, de toda maneira, Prahlada, um por um, ele está
ele está querendo evitar receber todas essas honras e glorificações que Gurudeva falou sobre ele. Ele falou, olha, Gurudeva, você não pode falar assim. Os devotos, eles podem ser avaliados, podem ser glorificados de acordo com o seva que eles fizeram. Mas eu não fiz nenhum seva, como você pode dizer? Na verdade, pense em Hanuman, Hanumanji Maharaj, e aqueles que servem como Hanuman. Uddhavaji Maharaj está servindo, Lakshmanaji Maharaj está servindo continuamente. Então é por isso que ele fala Adi. Adi significa etc. Hanumad Adi Vattashokapi Seva Kritastina Param Vigna Kule Chitte Smaranam Kriyate Maya. Well, like Hanumanji Maharaj, bem, como Hanumanji Maharaj, aqueles que estão prestando serviço, eles podem receber toda a misericórdia de Bhagavan. Não um homem como eu. Eu não fiz nenhum seva como Hanumanji Maharaj. Apenas eu estava cheio de tensão, cheio de ansiedade. E de alguma maneira eu estava pensando ou me lembrando dos pés de lótus do Senhor Supremo. Só isso eu fiz. Então, a misericórdia depende de seva. Quanto seva alguém fez, qual seva, de acordo com isso, proporcionalmente. De acordo com isso, proporcionalmente, você pode dizer que ele está desfrutando da misericórdia. Mas você não pode apontar que eu fiz algum seva na minha vida. Preste atenção. Embora nós saibamos que Shravana Bhakti, Smarana Bhakti, a lembrança, a meditação em Vishnu, também é uma prática devocional. Shravana, Kirtana, Smarana, ouvir, falar, se lembrar, mas, por favor, não aplique isso para os Vrajavasis. Se Yashodama falar, olha, primeiro eu vou jejuar, cantar Sankirtana, depois eu vou cozinhar. Aí Gopala vai ficar bravo com ela, ele vai falar, olha, eu estou com muita fome. Você quer ler stotras, isso, aquilo? Então, os Vrajavasis não entram nessa comparação. Gradualmente, a gente vai tocar esse ponto. Se Yashoda falar, olha, primeiro eu vou me banhar de manhã, sem tocar nada, depois eu vou cantar meus mantras védicos, minha adoração, depois eu vou recitar stotras para satisfazer o Senhor Supremo. Então, isso é muito perigoso para ela. O Senhor Supremo, Bhagavan, ele está interessado no seva. Se você fizer milhares de parikramas, qual é o seu objetivo? O que é que você quer fazer com isso? Você pode dizer que Sanatana Gosai costumava fazer parikrama, mas o parikrama dele não é igual ao seu parikrama. Ele estava fazendo parikrama para obter prema, esse prema infinito de Krishna. Krishna é um ladrão, Krishna é um trapaceiro, e ele quis obter prema fazendo parikrama. Mas Prabhupada diz, atualmente, veja, tem tantas facilidades, computador, celular, dictafone, incontáveis facilidades. Ainda assim, você não consegue fazer aquele tipo de Vani Seva. Nós estamos lamentando, pois na época de Prabhupada, calcule como era possível em tantos idiomas, tantas publicações, livros, Nadia Prakasha diário, um jornal diário, tinha publicações semanais, quinzenais, mensais, a cada 3 meses também, incontáveis publicações. Agora pense, qual era a dedicação deles? Se você puder repetidamente refletir sobre isso, você não vai se arriscar a criticá-los, dizendo que todos os devotos da Gaudiya Mata são inúteis. Você é um tolo, por isso que você está criticando. Você não consegue calcular de acordo com a situação que está hoje e qual era a situação daquela época. Então você não pode falar isso. Se você for correr o risco de cair, você não vai cair no chão, você vai cair no inferno. Tenha cuidado. Tente calcular, tente estimar, tente entender
a dedicação deles. Então, essa Yukta Vairagya é a renúncia apropriada de Prabhupada. Prabhupada dizia, se o meu Vaniseva for satisfazer Krishna, então eu vou parar de fazer Parikrama e vou fazer Vaniseva. E a mesma coisa eu aplico na minha vida. Eu quero ficar em Vrindavana, na floresta, eu quero desfrutar de comer um pão dos Vrajavasis, mas o meu desfrute não importa muito. Eu devo pensar repetidamente como eu posso satisfazer Prabhupada e o nosso Guru Varga. Este é o meu objetivo. Eu não posso agir caprichosamente. Estou sendo colocado numa barreira. E que tipo de barreira? É a barreira da afeição. A afeição de todos vocês, o amor de todos vocês me colocou numa corrente. Eu estou acorrentado, eu não tenho liberdade. Se eu ficar diante de vocês, ou se eu não estiver diante de vocês, é o mesmo estilo de vida, eu não mudo. Se eu estiver mudando, então eu sou falso. Então, se Yashoda Mãe falar, olha, primeiro eu vou recitar um stotra, depois eu posso cozinhar. Porque lá, os Vrajavasis e Krishna, eles têm um relacionamento amoroso que é totalmente diferente. Nós devemos seguir um procedimento. E nós devemos seguir também Prahlada Maharaj, que está na base para ver a dedicação dele, ver a submissão dele. E depois disso, você pode ver o Kirtana escrito por Narottama Thakur. Purva par koriya vichar, Mahajaner je path, sei pathe hava anugato, purva par koriya vichar. Be careful. Tenha cuidado. Prahlada Maharaj é um Mahajana, uma grande personalidade. Pita Mahabhishma, Bali Maharaj é um Mahajana. Então eu vou seguir Bali Maharaj minha vida inteira? Maharaj, acho que você não me entendeu. O que é que eu quis dizer? Tente entender. O nosso guru, nossos gurus anteriores, Rupanuga, Narottama diz, eles são nossos gurus. Basicamente, eles estão estabelecidos no Bhagavata Dharma. Certamente são nossos gurus. Mas no fim das contas, nós vamos seguir Rupa, Sanatana, nós vamos seguir Bhaktivinoda Thakur, nós queremos seguir Prabhupada, nós queremos seguir Keshava Goswami Maharaj, queremos seguir Sridhar Goswami Maharaj, porque eles estão mais próximos de nós. Eles estão mais próximos de nós. Então eles podem nos castigar, podem bater em nós, podem nos castigar, podem nos regular. Essa é a única coisa que nós desejamos. Nós queremos ser controlados por eles, regulados absolutamente por eles. Então Narottama Thakur diz que todos os Mahajanas que estão seguindo o Bhagavata Dharma, nós devemos segui-los, mas aqueles que estão mais próximos de nós, eles vão nos ensinar esse Rupa Nuga Bhajana, Raga Nuga Bhajana, de maneira muito próxima. Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Keshava Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, os Mahajanas do passado, as atividades deles, nós devemos aceitar, porque eles são Mahajanas, grandes personalidades do Bhagavata Dharma. Certamente nós vamos seguir Prahlada Maharaj. Isso não significa que eu vou seguir apenas Prahlada Maharaj e vou ignorar Sanatana Rupa. Não, não me entenda mal. Nós não queremos insultá-los, nós amamos eles. Chaitanya Mahaprabhu, ele costumava ouvir Prahlada Charitra, a história de Prahlada. Chaitanya Mahaprabhu, enquanto estava em Jagannatha Puri, ele costumava ouvir Prahlada Charitra, Dhruva Charitra, a todo tempo. Ele falava, "Ô Gadadhara, por favor, leia." E Gadadhara respondia, Prabhu, 2 meses atrás, ele falou, não, quero ouvir de novo. E por quê? Para nos ensinar, não pule no fogo. Tente seguir Chaitanya Mahaprabhu. Você quer ignorar Prahlada Charitra, Dhruva Charitra? E você quer pular no oceano de néctar, Rupa Nuga Bhajana? Mas você é tolo. Dessa maneira, você nunca vai desenvolver o gosto do Rupa Nuga Bhajana. Você não vai ver nenhum indício
de Rupanuga Bhajana assim, porque você está agindo de maneira equivocada, totalmente equivocada. Posso provar. Você pode vir até mim e eu posso mostrar o que Prabhupada falou, o Bhaktivinoda Thakur falou. Agora, o nosso Prahlada Maharaj diz que um devoto, ou aqueles devotos como Hanumanji Maharaj, que estão cumprindo o seu dever, fazendo tantos sevas, eles são muito importantes. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu só estou me lembrando do Prabhu, mas isso também... Meu coração está cheio de ansiedade, de tensão, o que fazer? Então, externamente, se você ver que eu não estou incomodado por nenhuma das atividades que o meu pai fez contra mim, esse não pode ser o padrão para você comentar que eu estou desfrutando de toda a misericórdia de Bhagavan. Então, anartha nivriti e etc., ou seja, ficar livre de anartas, não é algo que, uma evidência sobre a qual a gente possa afirmar que alguém está recebendo toda a misericórdia de Nishinradeva, de Ramachandra. Não é assim. Seva é a propriedade. Bhaktivinoda Thakur escreveu: Seva sukho dukho paramo sampad nasaye abidamul. Seva sukho dukho. Seva sukha dukha. Se eu estiver sofrendo ou sentindo alguma alegria no serviço, né? Se eu for servir Prabhupada, às vezes alguém pode me honrar. Se eu for servir Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur, alguém pode me chutar, falar, olha, por que você está agindo assim? Então isso tudo é o mesmo para mim, honra, desonra, alegrias e tristezas. Alguém pode falar que eu sou genial, ou outra pessoa pode falar que eu sou um animal. Para mim é igual. Se eu amo Prabhupada, tudo isso é igual para mim. Então, Seva sukho dukho parama sampad. Bhaktivinoda Thakur writing. Bhaktivinoda Thakur escreveu este Kirtana, que ele é o sétimo Goswami. Sétimo Goswami. O nosso coração é Bhaktivinoda Thakur. O nosso coração e alma. O coração e alma da Gaudiya Mata é Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Não esqueça disso. Não tente criticá-los. Preste atenção. So, seva sukho dukho parama sampad. Então, quanto seva o Prabhu me permitiu fazer? Quanto seva meu Guru, Prabhupada, me deu? Essa é a minha propriedade. Essa Goshala não é a minha propriedade. Minha biblioteca não é a minha propriedade. Minha propriedade, minhas posses, né? É o seva que a Prabhupada me deu, que o Guru Varga me deu. Esta é a minha propriedade, é o seva. Prahlada Maharaj diz que a compaixão demonstrada por Bhagavan, ela é Satchidananda Swarupa. Bhagavan, ele é Satchidananda Swarupa, a personificação de Satchidananda. E a bênção dele é automática, é igual a Bhagavan. Em algum local você pode ver Bhagavan, em outro local você não vai ver Bhagavan. Às vezes, Bhagavan se manifesta, como no caso da vida anterior de Naradi Maharaj, Sadanasida Narada, na vida anterior dele. Naradi contou para Vyasadeva Maharaj. Ele falou, olha, eu estava cansado, eu tomei banho num lago muito limpo, eu estava bebendo água e depois eu deitei para descansar um pouco. E muito rapidamente Bhagavan surgiu no meu coração e me deu o seu darshana e desapareceu imediatamente. Como se fosse um trovão, um relâmpago no céu. Prabhu veio para me dar o darshana numa fração de segundo e imediatamente desapareceu. E eu fiquei chorando. Oh, Prabhu! Ekbar Prabhu dekha diya more. Bhaktivinoda Thakur singing, you are not doing kirtan. Bhaktivinoda Thakur fez esse kirtana. Vocês não estão cantando kirtana, é por isso que vocês não estão desfrutando do bhajana. Preste atenção.
Ekbar Prabhu dekha diya more, bonchile adhama dase. Bhaktivinoda Thakur speaking. Bhaktivinoda Thakur diz: uma vez você me deu o darshana e então desapareceu, Prabhu. Eu quero fazer o seu seva todo dia e noite, ininterruptadamente eu quero servi-lo. E então, Narad Maharaj estava contando sobre a vida passada dele. Então, imediatamente, Bhagavan apareceu por uma fração de segundo e desapareceu. E eu comecei a chorar. Meu coração estava quebrado. Eu estava chorando e gritando: Prabhu, por que você me deu o darshana por uma fração de segundo? E agora eu estou cheio de anseio, de desejo de ver os seus pés de lótus, mas você desapareceu. Preste atenção. Como o caso, no Ratha Yatra, no festival da carruagem, ninguém pôde ver, apenas algumas pessoas viram que Chaitanya Mahaprabhu, algumas pessoas viram como o rei Prataparudra, Sarvabhauma Bhattacharya, Kashmishra, eles viram, não todos. E no Priti Sandarbha, Jiva Goswami escreveu que Bhagavan, ele tem o direito de se expor diante dos nossos órgãos sensoriais. Isso se chama Swaprakashata Shakti. Bhagavan tem a sua potência de auto-manifestação. Auto-manifestação. Talvez no Harikatha, Bhagavan está presente, mas nós não podemos vê-lo. Às vezes, Bhagavan pode dar o darshana. Isso depende do desejo dele próprio. Então, no festival da carruagem, no Ratha Yatra, Bhagavan, Sri Krishna Chaitanya, estava visível em 7 grupos de uma vez só, simultaneamente. Mas nem todos puderam ver. Alguns puderam ver, selecionadas pessoas puderam ver. Depende do desejo de Bhagavan, que Yogamaya, ela vai arranjar a situação. Então, Naradi, Prahlada Maharaj está dando este argumento, que Bhagavan é Satchidananda, e a misericórdia dele também é Satchidananda. Às vezes ele se manifesta diante de um devoto, às vezes não se manifesta. Então não há regras rígidas a respeito disso, de como ele concede a sua misericórdia. E Narad Maharaj diz: olha, eu estava chorando muito, e por fim surgiu uma voz aérea que me aconselhou. Essa voz disse: nesta vida, você não vai poder receber o meu darshana de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o seu bhajana não está amadurecido ainda. Você está tentando. Lá está escrito que tem uma palavra, eu não tenho tempo de explicar. E sobre o Gajendra Mokshana também, Kashayo significa que os anartas já foram eliminados pelo bhajana. Sobre Narad Maharaj, o que essa voz aérea falou? O que essa voz aérea falou? Abhipakka kasayanam. Abhipakka kasayanam means your anartha not eliminated totally. Essa voz falou que o anartha dele não tinha sido eliminado totalmente. Então ele deveria fazer bhajana, mas que ela disse, que nesta vida ele não poderia receber o darshana mais. Então ainda havia alguma marca do anartha. Ok, ele tinha sido eliminado, os anartas, mas ainda havia alguma mancha. O coração não estava imaculado ainda. Ele deveria limpar isso, como a limpeza do templo Gundicha. Então ele diz que não seria mais possível vê-lo.
E a palavra que ele usa, Ku Joginam, significa que o bhajana dele não está totalmente regulado de acordo com as orientações de Guru Vaishnava. Suponha que Ramachandra Puri está fazendo bhajana e Ramachandra Puri recebeu a iniciação de Madhavendra Puripada. E daí? E daí? Eu recebi iniciação de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Você sabe? Eu sou um grande macaco. Eu recebi iniciação. Isso é falso ego. Não importa. Com certeza importa, isso é muito importante, mas ainda assim, se eu tiver vaidade, isso é inútil. Então, Ramachandra Puri pode afirmar, ele tem o direito, né, de se identificar como um discípulo de Madhavendra Puri, mas e daí? Que tipo de bhajana ele fez? Se você ver no Chaitanya Charitamrita, você vai detectar, você pode encontrar que ele estava cheio de anartas. Cheio de anartas. Você está cheio de anartas e ao mesmo tempo quer encontrar falhas nos outros? Esta é a condição. Se eu estou cheio de anartas e eu quiser encontrar falhas nos outros, isso é um tipo de piada sem graça. Primeiro de tudo, eu devo eliminar os meus anartas. Ramachandra Puri estava cheio de anarta e sempre queria receber uma informação sobre o que Chaitanya Mahaprabhu estava fazendo, como ele comia, como ele dormia, como os associados eternos de Mahaprabhu comiam. Ele falava, você está comendo tanto, você não é um mendigo? Quem é que te arrumou tanta prashadam? E antes ele mesmo arranjava prashadam e falava, coma. Não, coma mais. Ele mesmo incentivava Mahaprabhu a comer e depois ele começava a criticar, você comeu muito. Quem é que pode te bancar? Você não é um mendigo? Então veja só, ele queria encontrar falhas em Chaitanya Mahaprabhu também. Ele queria encontrar falhas, ele estava criticando Mahaprabhu também, preste atenção. Ele estava criticando, encontrando falhas em Mahaprabhu também. Você está comendo doce de noite? Você é um sannyasi? Você está comendo tanta prashadam e coisas doces? Você tem tanta cobiça dessa maneira? Você é tão cobiçoso? Você pode ver, ele falou isso para Chaitanya Mahaprabhu. Falou, olha, você tem tanta cobiça? Você está comendo doce de noite? Do contrário, por que tem tantas formigas andando por aqui? Certamente você está comendo doce, arroz doce, essas coisas. Você tem tanta cobiça? Você é um sannyasi? Você está comendo tanta prashadam? Quem é que pode te bancar? Quanto dinheiro você tem no seu banco? Quantas propriedades você tem? Quantas posses você tem para comer esse tanto de prashadam? Quanta prashadam você está comendo? Quantas posses você tem para que você possa... Quantas posses você tem para que você possa comer prashadam dessa maneira, comer tanto? Você é um sannyasi, um renunciante sem nenhum dinheiro. Então, Ramachandra Puripada, ele está cheio de anarta e, ao mesmo tempo, ele quer encontrar falhas nos devotos puros. Não apenas isso, mas também ele quis encontrar falhas em Sriman Mahaprabhu. Então, Prahlada Maharaj diz, olha, que Bhagavan é Satchidananda Vigraha. Bhagavan pode se manifestar diante de alguém ou pode não se manifestar. Isso depende do próprio desejo dele. Similarmente, a compaixão demonstrada por Bhagavan não segue nenhuma regra rígida. Isso depende. Ninguém pode entender. Tudo depende de Seva, ele está dizendo. Dessa maneira, Prahlada Maharaj está dando um por um esses argumentos. E lembrem-se do verso que eu li. Param vigna kule chitte smaranam kriyate maya. Tente entender. Param
Vigna kule chitte smaranam kriyate maya. Here, kriyate means aqui, kriyate maya. Kriyate significa, está falando no presente. Está no modo, no tempo presente. Kriyate está no tempo presente, então ele diz, até hoje, Kriyate está no presente. Então ele diz, até hoje, Prahlada Maharaj está dizendo, Param Vigna Kule Chitte Smaranam Kriyate Maya. Então aqui, o verbo Kriyate está no presente. Então ele diz, hoje em dia também, até hoje eu estou praticando Smaranam, a lembrança. Ele diz, no presente também eu estou me lembrando de Bhagavan. Prahlada Maharaj quer dizer, Prahlada Maharaj quis dizer que Param Vigna Kule Chitte Smaranam Kriyate Maya, even at present, que até hoje eu estou me lembrando de Bhagavan, mas até hoje eu ainda falhei em alcançar a estabilidade na minha lembrança do Senhor. Até hoje eu estou tentando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare